Vamos dar continuidade à nossa disciplina de História, e ainda falando sobre a unidade 1, o Renascimento Artístico e Cultural. E vamos falar agora sobre o Renascimento. O Renascimento ele ocorreu nos séculos XV e XVI, iniciando na Península Itálica, no sul da Europa, e sendo difundido praticamente por todo o continente. Durante esse período houve um retorno à antiguidade clássica, com uma reação contra a mentalidade teológica da Idade Média, consequência da leitura dos textos clássicos originais, diretamente do grego e do latim, que aproximou o leitor medieval das ideias desenvolvidas naquele período. Essas leituras elas permitiram os estudiosos identificarem comportamentos humanos que eram parecidos com os que eles observavam em seu dia a dia, e aí percebeu-se que logo o ser humano, como um ser universal e extremamente importante, como sendo ele o centro dos estudos, o centro da razão. Assim, seus atos, e principalmente as suas responsabilidades, o seu lado de raciocínio, não estavam subordinados à vontade divina, mas correspondiam às próprias vontades. E com isso, o ser humano e a natureza se tornaram o centro das ciências, da filosofia e da arte. O próprio modo de estudar mudou ao examinar as obras antigas e suas traduções. Os estudiosos viram a importância de se fazer uma análise crítica dos textos, e esse novo olhar foi transmitido para todos os campos da pesquisa. Isso aí trouxe mudanças, também para a sociedade como um todo, tanto no âmbito cultural, no dia a dia das pessoas, nos padrões morais, nos ideais, nos padrões éticos, na própria educação. Então houve a ruptura com a sociedade de ordens que impedia as liberdades individuais, a laicização política, econômica e cultural, proporcionando a formação dos estados nacionais, a abertura do comércio, a valorização da autonomia e da capacidade humana, o chamado antropocentrismo, o homem no centro de tudo, e o desenvolvimento das cidades. É importante frisar que a laicização é justamente o Estado não mais influenciar ou não se deixar ser influenciado pela igreja, Então, a sociedade deixa de ter uma influência em si pela igreja, de ser controlado pela igreja. O ser humano passou a necessitar de uma formação que conduzisse à racionalidade, ou seja, uma educação voltada para a formação do indivíduo socialmente ativo, livre de princípios antigos e religiosos, uma educação pautada em diversos níveis de desenvolvimento físico, moral e social. Então, essa renovação ela foi, acima de tudo, um fenômeno que ocorreu nas cidades, ou seja, um produto urbano, e por esse ser no centro, no norte da Península Itálica. E aí nós temos a expansão europeia. Os europeus acreditavam que na Terra havia apenas 3 continentes, a Europa, a Ásia e a África, e que era cercada por um único mar, um mar-oceano, como eles chamavam o Oceano Atlântico, e com o mar Mediterrâneo no centro. Um outro fator que eles também acreditavam, uma influência totalmente religiosa, uma influência da própria igreja, que a Terra era um disco plano e que o Sol ele girava em torno dela. Então essa era a concepção da sociedade da época em relação ao mundo. Então os navegadores, por exemplo, eles poderiam dar a volta no mar oceano e chegar por via marítima à Ásia. No entanto, eles sabiam que o rumo
ao Oriente, os ventos impediram ou impediriam a navegação. Então, para melhorar aí o transporte, as navegações, principalmente para as finalidades comerciais, eles começaram a desenvolver tecnologias para a época. Essas tecnologias mudaram ou transformaram toda uma sociedade, né? Como, por exemplo, eles foram aprimorando a bússola, criaram o astrolábio, criaram o quadrante, né? E aí nós podemos observar no slide que no final do século XV, a concepção de uma Terra redonda começou a ser difundida. Aqueles que acreditavam nessa teoria se propuseram a navegar para o Oriente, por de acordo com as informações coletadas de outras culturas, e com base em observação do Sol e das estrelas, a Ásia estava do outro lado do Oceano Atlântico. Esse pensamento estava começando a se fortalecer quando Cristóvão Colombo ele começou a viajar em direção ao que hoje conhecemos como o continente americano. Nós temos aí algumas características do humanismo no Renascimento. O ideal comum do Renascimento definido pela esperança de um renascimento do ser humano para uma vida verdadeiramente humana, por meio das artes, das ciências e da pesquisa, mostrando o ser humano como um ser natural em oposição à consideração medieval do ser humano como representante de Deus. Segundo esse novo ideal, o ser humano é livre para decidir sua conduta, para escolher seu destino. Isso supõe uma exaltação da liberdade individual, tanto na ordem teológica como nas ordens cultural e social. Para os renascentistas, o ser humano deveria passar por uma grande mudança de comportamento.